João Roberto, diretor institucional da Aiguá Saneamento, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fam. Entrevista. Muito bem-vindo aos nossos estúdios. Muito bom dia, João. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal da Fam. Para que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando possam ter noção do que, com quem nós estamos conversando, né? Para além do diretor institucional. Conta pra gente um pouco da sua trajetória neste ramo, né, de atuação que é o saneamento. Você já vem de experiência em outros estados até aportar aqui na Aiguá Sergipe. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Eu sou engenheiro sanitarista de formação, atuo no mercado há 39 anos, fui presidente de algumas companhias, autarquias municipais de saneamento e diretor de algumas empresas privadas, trabalhando nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, Santa Catarina, Paraná e agora Sergipe. Está há quanto tempo aqui? Desde o início da operação da empresa? Desde dezembro, ainda na pré-operação, desde a assinatura do contrato, eu venho apoiando a unidade. Lembrando para os sergipanos, né, desde quando a Aiguá já está em atuação em Sergipe após a conquista da concessão? A assinatura do contrato se deu em 18 de dezembro e nós passamos 4 meses, de janeiro a 30 de abril, acompanhando as operações da DESO. Isso se chama operação assistida e o objetivo é ver como se dá a rotina de cada um dos colaboradores da DESO, como se dão os serviços, e tem o objetivo de não prejudicar ou alterar o dia a dia da cidade, se isso acontecer o menor possível. Desde 1º de maio, a gente assumiu completamente serviços de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Qual é o balanço que vocês fazem desses primeiros 15 dias? Nós temos muita coisa para fazer, existe uma demanda reprimida e é natural que isso aconteça, que nós trouxemos da DESO e tem as novas demandas que que chegaram, e sendo bem sincero, Narciso, a gente acredita que isso ainda cresça mais, que à medida que a gente dê resposta à população, pessoas que estavam deixando de questionar ou deixando de reclamar vão solicitar o serviço. Nós apostamos que em até 5, 6 meses normalize-se todos os prazos sejam perfeitamente cumpridos e adequados, de maneira que o cidadão não perca mais que o necessário de tempo para ter seus pleitos atendidos. Vocês estão trabalhando ainda, digamos assim, num planejamento para essa questão da execução de prazos? Como é que vocês estão pensando um pouco? Ou não, você já tem esse processo assistido, pelo que vocês viram como a DESO trabalhava, já dá para ter uma perspectiva de que prazo vocês conseguirão normalizar algumas situações encontradas? Por exemplo, Narciso, manutenção. Há um vazamento de água, há um extravasamento de esgoto. Isso tem que ser feito desde o primeiro minuto que a Aiguá assumiu, né? Às vezes o morador pede uma ligação. Esse tempo pode demorar um pouquinho a mais, mas nós estamos trabalhando para que isso não ocorra ou, se ocorrer, seja no menor prazo possível. Mas a operação do sistema, né, o fornecimento de água, a coleta de esgoto, onde estão as redes já instaladas, isso tem que acontecer desde o primeiro dia e vai ser muito comum vocês demandarem a gente, porque nós estamos com a expectativa que cresça a demanda e a gente está preparado para dar conta dessa demanda. Vamos falar de investimentos. Qual é a perspectiva de investimentos nesta fase inicial? Tem obras que já foram iniciadas, que seria se relatasse quais são essas obras que foram iniciadas e qual é a perspectiva de investimento? Porque, obviamente que, pela palavra correta que você falou, da demanda reprimida da DESO, né, dentro desse serviço que é prestado, há uma expectativa da população de que a Aiguá venha solucionar todos os problemas. A gente sabe, por uma questão de devido registro, que isso não vai ser de uma hora para outra. Quais são as obras que já foram iniciadas? Qual é a perspectiva de investimento nesse momento inicial? Eu vou começar pela última colocação. O contrato prevê, durante o horizonte, né, de toda essa parceria, o investimento de 6 bilhões e 200 milhões. 6 bi. 6 bilhões. E a Aiguá prevê usar cerca de 3 bilhões já nos primeiros 5 anos, prioritariamente em abastecimento de água. Por quê? Nós estamos falando de Aracaju, mas a nossa responsabilidade é sobre 74 das 75 cidades do estado. Eu acho que vocês conhecem com muito mais propriedade que eu, que estou chegando há 5 meses,
Nós temos o sertão ali com sérias necessidades, sérias carências de água. Ao sul do estado também tem problemas de água. Então nós vamos priorizar o abastecimento de água, investindo pesadamente. E, como tudo demanda um projeto, Narciso, porque às vezes o erro que uma empresa comete, ela sai fazendo conforme a demanda que vem um pedido de um lado, vem um pedido do outro. A gente costuma brincar na engenharia que a gente cai no fazejamento e perde o planejamento. E daí você envidou esforços, fez tudo o que era possível e não solucionou de fato. Então a gente tem o direito, até contratualmente estabelecido, de desenvolver um projeto para o estado todo. E, por outro lado, a gente sabe que tem população que não pode esperar 1 ano, 8 meses sequer. Então a gente planejou ações de curtíssimo prazo, ações de médio prazo e as ações de longo prazo, de maneira que todos sejam atendidos, né? Nós temos um compromisso de, em até 8 anos, 2033, universal abastecimento de água, levar água para todo mundo, coletar e tratar 90% dos esgotos. É importante aqui que se diga, porque água 99, esgoto 90, porque tem muitas construções, muitas moradias construídas em lugar errado, e a média brasileira é que 10% das cidades não são passíveis de serem atendidas. Então é um dado nacional, não é esse? E para dar conta do sistema, reduzir as perdas físicas, que hoje estão por volta de 50%, 54%, para 25%. Ou seja, de cada 10 litros de água, o máximo que vai se admitir perder são 2,5 litros. Dentro desse processo de planejamento, daquilo que vocês encontraram, refazendo uma pergunta que fiz, recordando agora, que fiz até no Rio, naquela visita que nós tivemos lá, a operação de vocês, e que você inteligentemente fugiu dela naquela reunião. Vou lhe fazer agora, você vai lembrar. Que é exatamente da realidade encontrada para o planejamento de avanço. Há um questionamento muito grande. Como é que a Iguá vai lidar com a questão da perda, né, que, segundo informações, seria de 50%? Daquilo que foi colocado no contrato que vocês assumiram quando assinaram, para aquilo que efetivamente vocês encontraram na prática. Há disparidade entre aquilo que foi apresentado no contrato de concessão e aquilo que vocês encontraram na realidade? O estudo que vai determinar o projeto, o planejamento, é quem vai dar clareza nisso. O que é bacana assim, de se falar foi a responsabilidade com que a gente está recebendo as informações, seja da DES, seja das prefeituras, que o maior desafio que nós temos hoje, em termos de perda, é o furto de água. E eu não estou falando do furto de um morador, de uma comunidade. São grandes fraudadores. E nem sempre, aqui eu quero destacar, porque para ninguém se sentir ofendido, e nem sempre isso foi feito de uma maneira irregular. Em algum instante, alguém deu permissão para que um produtor, para que um empresário explorasse a água fornecida pela adutora e tudo mais. Mas a Iguá tem muito claro que a prioridade do abastecimento de água é para a população. Também temos claro que a gente também não pode trabalhar contra a economia do Estado. Então a gente vai sentar com cada um dessas pessoas, sejam empresas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e estabelecer uma condição que nem os prejudique, mas que, acima de tudo, garanta o abastecimento para chegar. Porque o que a gente tem claro quando se fala de perda, o volume produzido de água no estado de Sergipe é mais do que suficiente para abastecer a população, não só hoje, como daqui a 35 anos, quando termina. Então, é uma característica diferente e, de certa maneira, privilegiada em relação a outros estados do Nordeste. O Rio São Francisco e outros mananciais garantem o volume de água que o estado precisa para se desenvolver. A gente tem que garantir que isso chegue à população e também chegue aos comércios e tudo de uma maneira mais organizada. O que não é possível é, eventualmente, alguém ou alguma empresa pegar uma água que deve ser distribuída, que foi tratada, não pagar por essa água e não deixar essa água chegar até o morador de uma parte mais afastada da cidade. Isso a gente vai querer construir, conversar e resolver. Você já tem um mapeamento de onde é que isso ocorre? Não, porque o planejamento, pelo contrato, Narciso, são 18 meses. Um plano diretor é longo, é do desenho da engenharia. Por isso que a gente dividiu as etapas em curto prazo, curtíssimo prazo, médio prazo e longo prazo. O que a gente está chamando de curto prazo para não parecer que a gente está fazendo uma conversa sem rotina? Existem povoados que são abastecidos através de bombeamento, né? A gente
termo técnico na engenharia é booster, mas é uma bomba colocada na rede. E às vezes quando a gente foi olhar, se a gente trocar a bomba, às vezes não é a bomba, dentro da bomba tem umas frequências, que a gente chama de curvas de bomba, a gente consegue mandar mais pressão e assim, são coisas de baixíssimo valor ou de um valor razoável que a gente faz e fará porque beneficiará desde 4, 10 residências até 4 mil pessoas, 8 mil pessoas. Essas ações a gente já está correndo, a gente já comprou material, está esperando receber para implantar e começar a aliviar, melhorar a vida dessas pessoas. Das obras iniciadas, qual é o estágio delas? Todas as obras devem ser concluídas até o final do ano. Né? É importante aqui também dizer, foram demandas feitas pelo governo do estado, que até a gente depois vai acertar como é que a gente encaixa isso, mas é a de Porto da Folha, Riachão do Dantas, Moita Bonita e Poço Redondo. São linhas adutores que vão levar a água de um local para o outro, onde falta, com certeza, mas que são um total de cerca de 59, 60 quilômetros de linhas para levar água a toda a população, ou seja, da cidade, de uma sede, como no caso Poço Redondo, mas também de povoados. Esses investimentos, obviamente, impactam na rentabilidade da empresa. E quanto mais água distribuída e esgoto captado, traz o retorno para a Aiguá. Isso. Foi assim que a Aiguá fez a proposta dessa, né? Você projeta a população hoje, futuro, em 5, 10 até o final da concessão. Qual é o consumo dessa população? Qual é o retorno que se tem dessa tarifa? E em cima disso, qualquer investidor verifica, olha, vale investir aqui, vale deixar na poupança, vale investir em CDB, e a partir daí ele monta a proposta. Lá no Rio de Janeiro, vocês apresentaram para a gente o uso de bastante tecnologia para identificarem onde é que o problema está tendo problema de abastecimento de água, verificando a pressão por um sistema de acompanhamento, de um monitoramento que vocês fazem e também essa questão dos vazamentos de esgoto. Como é que está a aplicação dessa tecnologia aqui em Sergipe? E explica para a população como é que isso é feito. Eu acho que é até interessante, se vocês tiverem oportunidade de irem conhecer, o Centro de Controle Operacional da Aiguá nós já montamos. O que acontece? A gente instala pontos de medição em toda a rede, em todo o estado. Então, a menor cidade do estado terá pelo menos 1 ou 2 pontos de medição de pressão. Por que a gente fala de pressão? Para a água chegar na caixa d'água de um morador, ela precisa ter no mínimo uma força que garanta que ela saia do tubo e suba até 8 metros, 7, 8 metros. Porque se você considerar um sobrado, 2,80 normalmente ele tem, mais 2,80 dão 5,60 e a gente dá uma segurança e põe a caixa d'água. Toda edificação acima de 2 pavimentos é obrigada, por lei, a ter a cisterna. A pessoa tem uma caixa d'água no chão, no nível da rua, e ela é responsável por colocar uma bomba, tudo. A obrigação da concessionária é fazer a água chegar ali. Esses pontos de pressão identificam onde nós temos pressão suficiente e onde não tem pressão. Isso direciona. Então, vamos pegar um exemplo. Se o bairro de Aruana, ele normalmente tem 7, 8 metros de coluna d'água ali de pressão e ele aparece com 1,5, 2, há indicação de que algum vazamento, alguma coisa possa estar acontecendo ali, né? E eu aproveito para dizer assim, e para nós é muito importante, por mais chato que seja o morador, se ele liga para a gente, também avisa, antes mesmo da gente perceber. Porque isso gera automaticamente uma ordem de serviço, uma ordem de controle e acelera a resolução do problema. Com relação a esgoto, nós temos recebido algumas mensagens de síndicos de condomínios relatando problemas na captação de esgoto. E uma outra demanda colocada também de que haveria, essa foi a informação que chegou, inclusive com o detalhe de que existiria uma reunião hoje na ADEMA, queria que você confirmasse se isso procede ou não, de que haveria uma suspensão por parte da Aiguá na captação do esgoto, mudaria um pouco esse sistema, o que é que está acontecendo efetivamente sobre isso? Vamos lá, primeiro assim, essa reunião da ADEMA a gente tem conhecimento, mas nós não fomos convidados a ir nela, eu acredito que seja uma movimentação dos condomínios. Ou dos condomínios ou dos proprietários de limpa-fossa, alguma coisa assim. Agora vamos voltar ao tema, né? Primeiro, já começar dando a solução, né? A gente vai dar sequência, o que a gente quer negociar com as pessoas, boa parte, se não a maioria de condomínios e mesmo outros estabelecimentos, restaurantes maiores, outras questões, não usam um instrumento que é básico
da questão sanitária, que é a caixa de gordura. E aí veio a resistência da nossa área ambiental, e do ponto de vista técnico, eles estão corretos, que assim, quando você não utiliza a caixa de gordura, toda a gordura coletada, e ela aumenta, quanto mais casas, se é restaurante, ela fica num volume intenso, ela entope a rede e prejudica não somente o condomínio, como toda a área que chega antes, porque tem um retorno de esgoto para as casas. Então, é obrigatória a questão de caixa de gordura. Esse é um problema. E a maioria dos locais não tem. Então, a gente quer trabalhar para que eles tenham. E como o bom é inimigo do ótimo, a gente avaliou e a gente falou, não, nós vamos continuar recolhendo. E ponto final. Agora, a gente vai conversar para melhorar, destacando algumas coisas, né? Ao condomínio, também é uma obrigação legal, e não é do Estado de Sergipe, é do país, é a regra que vale para o país, é uma obrigação do condomínio levar o seu esgoto até a rua. O condomínio, ele computa para fins de propriedade como uma propriedade privada. Você não terá a Iguá entrando na sua casa. Ela não tem poder legal, não tem direito legal de invadir sua casa. Então, o correto é trazer. Daí as pessoas vão falar, mas nós temos fossa, sempre se fez. Isso é uma liberalidade. A gente fará, mas a gente quer conduzir o processo correto. Por quê? Pode não ser simpático falar, mas a gente trata essas pessoas de maneira diferente. Eu trato cidadãos de maneiras diferentes. Cidadãos têm direito a um serviço que outros não têm. Do mesmo jeito que o morador de uma casa, com muito sacrifício, constrói sua obra, interliga seu esgoto na calçada, a gente quer que os condomínios também façam isso. Não vamos paralisar o abastecimento, vamos resolver, e cada caso a gente vai discutir. Não estou dizendo que são todos assim também, eu só estou dando uma explicação técnica do barulho que teve. Eu estou falando com tranquilidade, porque ontem, tecnicamente, a gente esteve discutindo e a gente falou, olha, se é um serviço prestado, vamos manter e vamos trabalhar pela mudança. Então, desarmem-se, as pessoas terão serviço. Não vai haver interrupção. Não haverá. Perfeito. Legal. Estamos atravessando aqui no Jornal da Fã, João Roberto, que é diretor institucional da Iguá Sergipe. Tem medo de falar em público? Travou na hora de gravar aquele vídeo ou conduzir uma reunião? A Palco Escola de Oratória pode te ajudar. Você vai aprender a se comunicar com clareza, vencer o nervosismo e fortalecer sua presença. As turmas já estão abertas, são exclusivas e com no máximo 9 pessoas. Mande agora mesmo o seu WhatsApp para o 991487919, 991487919. Palco Escola de Oratória. Ative sua voz e fortaleça a sua presença. Ainda dá tempo de realizar o sonho de morar em um condomínio fechado, pé na areia, com parcelas fixas de R$ 599. Isso mesmo que você ouviu, parcelas mensais fixas de R$ 599. O Meliá Residência. No Meliá Residência você vai viver momentos inesquecíveis com sua família, como se estivesse morando em um resort à beira-mar. Entre em contato agora mesmo e conheça as condições imperdíveis para você adquirir o seu lote. 99884-4140. 99884-4140. Move Construtora. O seu sonho é o que nos move. Magna Santana está a postos para interagir conosco. Magna, sua pergunta ao João, 7h55, Magna. 7h55. Obrigada, Narciso. Bom dia, João. Seja muito bem-vindo. Há muita expectativa realmente em relação ao trabalho da Iguá, nós sabemos disso. Nós conversamos com o presidente da Agrese, Hamilton Santana, que é a instituição, né, que vai também estar acompanhando e fiscalizando. Eu lhe pergunto, ele estava falando sobre o prazo, eu que você pudesse falar sobre isso, que te tem para que se execute, a expectativa é essa, de levar a água, o abastecimento, para cumprir, inclusive, né, uma determinação, um marco, né, regulatório sobre isso, que você pudesse falar sobre isso, sobre essas ações. E uma outra coisa que pudesse até trazer uma explicação, que está em relação à fatura. Tá? A fatura de água, a cobrança, e algumas pessoas estão colocando, eu até separei aqui, onde estava dizendo para que as pessoas tenham cuidado em relação às taxas, a coisa, como ela será. Por exemplo, dizendo que emitirá as faturas da água e que as pessoas observem os valores
que serão cobrados já com a taxa de esgoto. Por exemplo, de 10 metros cúbicos, R$ 8,22 por metro cúbico. E aí, por exemplo, para 30 já vai aumentando e esse valor é considerado bastante elevado. Então, uma fatura de 10 metros cúbicos para 30, por exemplo, uma dá R$ 82,22, que seria esse padrão, e uma fatura de 30 metros cúbicos já vai para 545, achei assim muito elevado. Eu confesso que eu não entendo muito essa matemática e não sei se de repente aí acaba sendo um volume muito grande de água. Mas é isso mesmo? Nós teremos aí uns valores mais elevados nas faturas ou não? Fica à vontade, João. Vamos lá. Respondendo a você pela ordem, né? O marco regulatório estabelece, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que até 2033, a informação que eu passei anteriormente, todas as pessoas sejam abastecidas por água e 9 em cada 10 morador tenha coleta e tratamento de esgoto. A GRESE é a fiscalizadora do contrato, né? E, já respondendo, emendando na segunda pergunta, e não é igual quem determina o valor da tarifa. Quem determina o valor da tarifa é a agência reguladora. Nós não temos autonomia para definir a tarifa. Quem define a tarifa é a agência reguladora. Mas em relação à diferença de preço que você colocou, é importante dizer assim, vigora no país, no Brasil, o que se chama de subsídio cruzado. O que é isso? Quem consome mais paga um valor maior para ajudar a financiar as pessoas de baixa renda. Então, essa escala de aumento progressivo, ela existe em todas as companhias, sejam elas estaduais, municipais ou companhias privadas, e ela tem como objetivo produzir também justiça social. Isso já é de algum tempo? Ela é desde sempre. Desde o começo das companhias. Nunca foi diferente. Nunca foi. E por que a partir do 11 metros cúbicos em diante ela vai escalonando e vai ficando mais alta? Porque, eu vou ser um pouquinho chato, você me corta se ficar muito técnico aqui. Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde estabelece como no mínimo de dignidade para um ser humano o consumo, a disponibilidade de 90 litros por habitante por dia. Com 90 litros a gente consegue tomar banho, fazer comida, limpar as roupas, todas as necessidades, tudo mais. No Brasil se estabeleceu uma média de 125 litros, ou seja, tem uma margem de segurança em cima do mínimo necessário. E quando se projeta a população brasileira, se calcula normalmente 4 habitantes por domicílio. Quando você multiplica 4 habitantes por 125, dão 500 litros, que é o volume da caixa d'água padrão. Né? O papel da caixa d'água é, se houver alguma interrupção, ela abastece uma família por um dia inteiro. E, nesse consumo, 10 metros cúbicos é mais que suficiente para a pessoa poder tocar a sua vida, não ter nenhuma necessidade deixando de ser atendida. A partir daí, conforme aumenta o poder aquisitivo. Uma pessoa que tem 2 carros consome mais água, uma pessoa que tem 3 quartos na casa consome mais água, uma família com mais pessoas consome mais água. E a ideia é que, assim, no mundo perfeito, e a gente está vendo aí os efeitos climáticos, né, que todos usem aquilo que for necessário e não desperdicem, não desgastem água, não desperdicem água usando como vassoura hidráulica, que é apertar a mangueira para poder jogar uma sujeira varrer grande. A porta. E assim, e esses valores que foram apresentados já são os valores praticados atualmente. Então, não existe nada de novo do ponto de vista de reajuste de tarifas, adequação de tarifas. A Iguá não pode fazer nos primeiros 2 anos, não pode fazer não pode solicitar. E aí eu quero diferenciar, ou deixar claro desde já, Narciso, que se eu não estou enganado, em setembro tem as correções da inflação, que nós pagamos em telefonia, em energia, em tudo. Então, o reajuste anual decorrente da inflação não é um reajuste tarifário. Você aplica porque a inflação está corroendo e você precisa pagar empregados. Nós também temos aumento no pagamento de energia, como todo mundo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não é igual a quem está alterando e nem alterará as tarifas. Ele não tem autoridade para isso. O Silvio Sá, ele diz aqui, a tarifa está congelada por 3 anos, só havendo reajuste pela inflação, as taxas de serviço serão as mesmas praticadas até o mês passado pela DESO ou não? Sim.
Outra pergunta dele. Um usuário residencial ou comercial que não tem ligação de água, possui poço artesiano, como é que ficará a cobrança do esgoto? O esgoto a gente vai pegar pela média, e aí tem uma outra questão que muito nos preocupa, né? E que a gente espera contar com as vigilâncias municipais ligadas às secretarias de saúde dos diversos municípios. É muito comum os poços não serem poços profundos, serem poços rasos, até 70, 80 metros, que não garante a qualidade da água, a potabilidade da água. E, normalmente, essas pessoas juntam no mesmo tubo a água que chega hoje da Iguá, né, e com essa água do poço. E quando acontece algum problema, a água da Iguá está contaminada e prejudicou. Então, a gente, assim, faz um trabalho intenso de conscientização. Isso é um dos maiores problemas das grandes cidades. Isso tem que ser revisto. Né? E o esgoto ele é feito por amostragem, porque esta pessoa está lançando esgoto na rede, a gente vai fazer, normalmente a gente faz pela média dos 10 metros cúbicos. O Alintes diz aqui, sobre a rede de esgoto, o recapeamento asfáltico no bairro José Conrado de Araújo, creio que não está havendo fiscalização, porque o serviço é de péssima qualidade. Como é que ficou essa relação da Iguá com as empresas que prestavam serviço terceirizado? Queria que você respondesse isso. E a doutora Cássia Leles, ela diz aqui, pergunte se a Iguá está enviando contas por e-mail. Recebi um e-mail com a conta. Procede? Nós estamos tendo, né? Eu estou contando aqui nós temos o e-mail, nós temos a entrega física também. Daí estou recebendo aqui a colinha, que é a pessoa se cadastrando nas lojas, ela passa a receber por e-mail. A gente vive sob o regime da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quem tinha débito automático, quem recebia, tem que solicitar isso. Dar autorização. Não foi automático da DESO para vocês? Porque a pessoa tinha autorizado a DESO, ela não autorizou a Iguá. E quem já está recebendo que tinha esse cadastro com a DESO? Possivelmente, assim, ela vai receber e ela tem o direito de cortar a hora que ela quiser, mas nós não iniciaremos nada, nenhum pedido, sem que seja formal. Com relação à questão da pavimentação, é uma das maiores demandas que a gente recebe em todas as cidades, que fica a desejar. Nós estamos tendo muito cuidado com isso. Você perguntou das empresas prestadoras de serviço. Nós não quisemos alterar, mexer na economia local. Nós absorvemos boa parte, desde que as empresas estivessem em dias, não tivessem problemas trabalhistas, não tivesse processo, que tem uma política de compliance na empresa, e a gente vai fiscalizar em cima. Entendeu? Para quem tem, porque a gente sabe que é uma coisa que prejudica muito o dia a dia dos moradores e é uma das maiores reclamações, que o serviço, quando termina, ele não é bem acabado. E a gente está dando uma atenção especial para isso. Você já falou no assunto, mas volta aqui a pergunta de um ouvinte, o Marcos. Quem mora em condomínio vai continuar pagando taxa de esgoto? Tem que pagar, porque essa pessoa produz esgoto. Perfeito. Outro aqui. Gostaria de saber do responsável da Iguá quando a rede de esgoto do Eduardo Gomes em São Cristóvão será feita pela rua. Mais uma vez, mais de 35 anos que é pelos quintais, ocasionando muitos transtornos. Tem previsão disso? Eu não tenho previsão e, para poder ser bem honesto com o morador, a gente precisa identificar se hoje esse morador é atendido pela DESO ou pelo SAI de São Cristóvão, né? Porque se for do SAI de São Cristóvão, a gente não tem como atuar. Muito bem. Só para esclarecer, porque ficou um pouco confusa a informação. Quem está recebendo e-mail já, mesmo que já fosse cadastrado, deve considerar normal esse e-mail ou deve entrar em contato com a Iguá para averiguar se de repente pode ser. A gente gostaria que entrasse em contato com a gente para confirmar. Não pague direto a conta, então. Não, entre em contato com a gente, porque daí evita a duplicidade, evita um começo de relação ruim. E eu realmente não tenho elemento para poder te dar mais subsídio. Na dúvida, por favor, contatem a gente. Tem vários canais e pode ser pelo DigiIguá, que é um app que nós temos, que é bem fácil de se trabalhar. Pode ser entrando no site da empresa, pode ir numa loja física, pode ir num SEAC, mas tem que ir. Só vai ter que ir. Não dá para ir só fazer um pedido sem a gente ver a pessoa. O Genivaldo de Boquim diz o seguinte: sendo justo com o bom pagador, como combater o desvio da água, o popular gato? Será possível? E quais técnicas para identificar? E aí ele diz que faz uso do aplicativo e acha que é bastante prático, inclusive com a fatura. Ótimo. A gente hoje teve uma surpresa nos últimos dias, cerca de 41% das demandas estão vindo pelo aplicativo e para nós foi interessante, como a cidade tem várias, como o estado tem várias cidades, a gente até pensou que
fosse prevalecer o 0800, mas o aplicativo está funcionando muito bem. Então, monta lá, pede lá, cria-se uma ordem de serviço e ele é atendido. Como é que está essa fiscalização dos gatos? Ele pergunta aqui, que técnicas vocês estão utilizando? Nós vamos fazer literalmente existe o caça-vazamentos, né, que você mede, os pontos de pressão que eu te falei. Se você vem numa sequência de 15, 12 metros, 10, de repente cai para 1,5, tem algum processo no caminho, a gente fecha a área e vai até localizar. Vai averiguar. A gente não está descartando até no futuro próximo se valer para regiões mais distantes de drone, para a gente conseguir enxergar com mais precisão. João, você tem, claro, acho que toda empresa tem clareza de que a demanda reprimida deixada por serviço... Por exemplo, nós fizemos uma matéria hoje no aeroporto, uma senhora teve a calçada da casa dela quebrada para colocar lá a caixa da DESO para coleta do esgoto, referente a uma caixa de vizinho. Aí tem a rua, você está aqui nesse local que nós estamos aqui, a sede da empresa, bairro São Carlos. Teve serviço da DESO aqui nas ruas para colocar a rede de esgoto, não passaram o asfalto, são ruas que estão com esses serviços reprimidos. Como é que vocês estão trabalhando para ir atendendo aos poucos isso, além das demandas que surgem naturalmente no dia a dia? Vocês têm um prazo médio para conseguir regularizar isso ou não? Primeiro assim, nós vamos ter que dar conta disso, é um fato. E a gente está tentando manter 2 acompanhamentos. Um com os novos pedidos, porque a gente entende que vai ter muito menos sensibilidade e compreensão por atrasos, sem descuidar de fazer aqueles que estão parados, né? E também nos ajudará muito se tem alguém que fez o pedido há muito tempo, o serviço está feito há muito tempo e não foi realizado. Se a pessoa estiver incomodada, liga no 0800 e gera uma OS. Não tem problema da duplicidade, porque quando chegar o tema é o mesmo e a gente garante, pode dar um retorno com mais precisão do prazo da realização. Eu queria fazer uma correção aqui, porque você está acostumado a falar ao vivo ou não, e a gente passa uma informação ruim para a população. Eu recebi tanto da Ivana como da Shirley aqui, e eu não estava sabendo, peço desculpa às pessoas. Não, nós conseguimos o direito de emitir as contas por e-mail, sim. As pessoas recebem. Quem recebia está recebendo e-mail, tá, com a conta. Então é um processo normal. Eu estava sendo aqui desonesto por ignorância minha. Eu peço desculpa, mas procede e é um direito, a pessoa pode pagar a conta. Perfeito. Para a gente poder encerrar, o Hugo Sidney diz aqui, como eles pretendem otimizar a interação com a população, dada a nossa característica de priorizar o rádio para essa interação? Eles pretendem ou já criaram alternativas para essa peculiaridade sergipana? Lá no Rio, inclusive, eu conversava com você sobre isso. A gente entende que assim, o rádio e outros meios de comunicação são essenciais para a população fazer seus pleitos. A nossa obrigação e nossa meta é trabalhar cumprindo prazos de modo que cheguem à imprensa, a vocês, as exceções. Né? Que vocês funcionem como meio guardiões, como fiscais, juntamente com a Agrese com isso. Mas nós, quando tivermos informações, obviamente a gente vai falar dos meios de comunicação, em cidades mais remotas, carro de som, o que for possível, mas nós temos que cumprir, a gente entende assim, como eu falei, passado um período, caia numa normalidade e venham para vocês questões pontuais, problemas que surjam de última hora e que para nós, por mais desconfortável que seja, acaba nos ajudando porque a gente prioriza e vocês podem enxergar, porque recebem mais informações com mais velocidade que nós. João, obrigado pela presença, obrigado às meninas aqui, Ivana, Shirley, por terem acompanhado também. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Muito obrigado, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes.